Seu corpo foi finalmente identificado no campo de batalha, a cabeça dividida ao meio por uma alabarda suíça, o corpo perfurado por lanças. Nos meses que se seguiram à morte de Charles, Luís IV engoliu a Borgonha, eliminando a última grande ameaça feudal a uma França unificada. O duque, sem perceber, tinha caído no elaborado plano de Luís para destruí-lo sem desperdiçar um único soldado francês. Interpretação: o rei Luís XI acabou ficando conhecido como o Rei Aranha, famoso pelas sofisticadas teias que tecia para atrair seus adversários. Seu talento era pensar com antecedência e planejar um caminho indireto para alcançar seus objetivos, e sua maior meta era transformar a França de estado feudal em grande potência unificada. A Borgonha era seu maior obstáculo e um que ele não poderia enfrentar de cara. Seu exército era mais fraco do que o de Charles, e ele não queria provocar uma guerra civil. Antes de se tornar rei, entretanto, Luís tinha lutado em uma breve campanha contra os suíços e visto a brutal eficiência com que suas falanges combatiam e como elas tiravam vantagem de seu terreno montanhoso. Ele os considerava invencíveis na guerra. Luís traçou um plano para fazer com que Charles invadisse os cantões, onde sua máquina militar seria destruída. Os fios da teia de Luís foram finamente tecidos. Primeiro, ele passou anos cortejando os suíços, forjando vínculos que o cegaram para suas segundas intenções. Esta aliança também atordoou o arrogante duque, que não podia imaginar o que Luís planejava fazer com um aliado assim. O rei também sabia que, ao fazer com que os suíços invadissem a Borgonha em 1474, ia deixar o duque tão furioso que ele perderia a paciência em seu desejo de vingança. Quando Eduardo desembarcou em Calais, o rei havia previsto a invasão e estava pronto para ela. Em vez de tentar repelir seu poderoso adversário, ele trabalhou para convencer o rei inglês a desistir de sua aliança com a Borgonha, apelando para seus interesses. Sem arriscar uma única batalha tão longe de casa, Eduardo receberia uma recompensa financeira atraente demais para recusar. De novo pensando com antecedência, Luís sabia que, ao engolir finalmente o rico ducado da Borgonha, ia receber de volta muito mais do que estava pagando a Eduardo. Abandonado pelos ingleses, Charles estava isolado, mas ainda determinado a vingar a invasão da Borgonha. A esta altura, Luís mudou de posição assinando um tratado com o duque, eliminando o último obstáculo possível no caminho de Charles até os cantões suíços. Este novo tratado deixaria seus amigos suíços furiosos, mas e daí? Amizade não significava muita coisa para Luís, os suíços lutariam para defender suas terras com ou sem ele. Paciente e claro em seus objetivos, Luís usava alianças como uma forma de guerra sem derramar sangue, destruindo seus adversários ao conseguir que outros trabalhassem por ele. Quase todos nós compreendemos instintivamente a importância de ter aliados. Como operamos por sentimentos e emoções muito mais do que por estratégias, entretanto, com frequência fazemos os piores tipos de aliança. Um erro comum é pensar que quanto maior o número de aliados, melhor, mas qualidade é mais importante do que quantidade. Ter numerosos aliados aumenta as chances de ficarmos envolvidos nas guerras dos outros. Indo ao outro extremo, às vezes pensamos que um único aliado poderoso é tudo de que precisamos, mas aliados assim tendem a tirar o que podem de nós e depois nos largam quando nossa utilidade se esgotou, exatamente como Luís abandonou os suíços. Em qualquer um dos casos, é um erro ficar dependente de uma única pessoa. Finalmente, às vezes escolhemos aqueles que parecem os mais amigos, que pensamos que serão fiéis. Nossas emoções nos induzem ao erro. Compreenda,
Aliados perfeitos são aqueles que lhe dão alguma coisa que você não pode conseguir sozinho. Eles têm os recursos que faltam a você. Eles farão o trabalho sujo por você ou travarão seus combates. Como os suíços, nem sempre são os mais óbvios ou os mais poderosos. Seja criativo e procure aliados a quem você, por sua vez, também tenha algo a oferecer, criando um vínculo de interesses pessoais. Perder esses aliados de conveniência não destruirá você ou o fará se sentir traído. Você deve pensar neles como ferramentas temporárias. Quando você não precisar mais desse tipo de ferramenta, o abandono não vai significar a perda de um amor. As forças de um aliado poderoso podem ser úteis e boas para quem recorre a elas, mas perigosas para quem se torna dependente delas. Nicolau Maquiavel, O Príncipe, 1513. Falsas alianças. Em novembro de 1966, Murray Bowen, professor de psiquiatria clínica na Georgetown University e um dos mais influentes terapeutas familiares, enfrentou uma crise que estava surgindo dentro de sua própria família, em Waverly, Tennessee, onde ela morava. Bowen era o mais velho de 5 filhos. Sua família havia operado um negócio importante em Waverly por várias gerações. O terceiro irmão mais velho, apelidado de John, vinha dirigindo os negócios havia algum tempo. Continuamente sobrecarregado de trabalho e sentindo-se depreciado, John agora estava pedindo o controle da maioria das ações na empresa. O pai o apoiava e a mãe, não? Membros da família por afinidade estavam tomando partidos. A situação era tensa. Ao mesmo tempo, uma morte na família da mulher de John a deixara tão deprimida que isto já começava a afetar a saúde do marido. Um efeito onda vinha se espalhando pelo resto da família, e a irmã de Bowen, a segunda mais jovem e mais instável, estava começando a demonstrar todos os tipos de sintomas nervosos. Bowen estava mais apreensivo, entretanto, por causa do pai, que tinha o coração fraco. Como terapeuta familiar, Bowen tinha estudado um fenômeno chamado onda de ansiedade, no qual um evento periférico seria capaz de detonar um turbilhão de emoções suficientes para causar a morte da pessoa mais idosa da família ou da mais vulnerável. Bowen precisava encontrar um jeito de acalmar esta onda de ansiedade em sua própria família. O problema para Bowen era que ele, também, estava passando por uma espécie de crise pessoal e profissional na época. Uma de suas teorias mais influentes dizia que os membros de uma família eram saudáveis na medida em que pudessem se diferenciar de seus irmãos e pais, estabelecendo a própria identidade, sendo capazes de tomar decisões próprias, estando ao mesmo tempo integrados e ativamente envolvidos com o resto da família. Ele via isto como uma tarefa psíquica difícil para qualquer um. As famílias têm uma espécie de ego grupal e uma rede de conexões emocionais entrosada. É preciso um bocado de esforço e prática para estabelecer uma autonomia fora deste sistema. Mas isso, Bowen acreditava, embora crucial para todo mundo, era também necessário do ponto de vista profissional no caso de terapeutas familiares, que não podiam ajudar outras pessoas de uma forma adequada se não conseguissem se diferenciar de suas próprias famílias. Eles transfeririam seus problemas pessoais para o consultório. E na verdade aqui estava o professor Bowen, um homem com 50 e poucos anos, que vinha trabalhando seu relacionamento com sua família havia anos, mas que se via sugado pela dinâmica de grupo, regredindo emocionalmente, incapaz de pensar direito, sempre que ia visitá-la, no Tennessee. Isso o fazia sentir-se profundamente frustrado e deprimido.
Estava na hora, ele decidiu, de tentar uma experiência pessoal radical em sua próxima visita à família. No final de janeiro de 1967, Junbuan recebeu uma extensa carta do irmão Murray. Os dois não se escreviam havia algum tempo, na verdade, Jun estava ressentido com o irmão e vinha evitando encontrar-se pessoalmente com ele havia muitos anos, pois sentia que a mãe sempre tomava o partido de Murray, mesmo que fosse Jun a dirigir os negócios. Na carta, Murray transmitia muitas fofocas a respeito de Jun que membros da família haviam lhe contado ao longo dos anos, sempre com o cuidado de acrescentar que era melhor Murray não deixar seu sensível irmão saber. Murray dizia que estava cansado destas histórias e de ouvir as pessoas lhe dizerem como lidar com seu irmão. Seria melhor, ele pensava, falar diretamente com Jun. Ele terminou a carta falando que seria desnecessário os dois se verem em sua próxima visita em casa, visto que já lhe havia dito tudo o que queria. Ele assinou a carta como seu irmão intrometido. Quanto mais Jun pensava na carta, mais zangado ficava. Murray havia remexido intencionalmente em um ponto de discórdia entre Jun e sua família. Então, dias depois, a irmã mais nova também recebeu uma carta de Murray, dizendo que sabia de seu estado emocional e que tinha escrito a Jun para que cuidasse dela até ele chegar em casa. Assinou a carta, seu irmão preocupado. Esta carta foi tão perturbadora para a irmã como a de Jun tinha sido para ele. Estava cansada de ver as pessoas tratando-a como se estivesse doente e isso só a deixava mais aflita do que estava na realidade. Depois de um breve intervalo, Murray enviou uma terceira carta, desta vez para a mãe. Ele mencionava as cartas que tinha escrito para os outros. Estava tentando diminuir a crise familiar, dizia, atraindo todas as atenções para ele. Escreveu que sua intenção fora a de perturbar o irmão e que tinha material para irritá-lo ainda mais se fosse necessário, mas, avisava, nunca é prudente dividir informações secretas com o inimigo, portanto a mãe devia guardar tudo isso para ela mesma. Ele assinou a carta, seu filho estrategista. Pensando que ele estava maluco, a mãe queimou a carta. Notícias destas cartas passaram rapidamente pela família, mexendo em uma casa de maribondos repleta de acusações, preocupações e ansiedades. Todos estavam nervosíssimos, mas Jun era o centro da tempestade. Ele mostrou a carta de Murray à mãe, que ficou muito preocupada. Jun prometeu que, na próxima visita de Murray à família, ele não só não o evitaria como iria confrontá-lo e dizer tudo o que ele precisa escutar. Murray chegou em Waverly no início de fevereiro. Na segunda noite de sua visita, em um jantar na casa da irmã, Jun apareceu com a mulher, o pai e a mãe também estavam presentes. O encontro durou umas 2 horas. Seus principais participantes foram Murray, Jun e a mãe deles. Foi um confronto familiar desagradável. Jun furioso ameaçava processar Murray pelas histórias grosseiras e acusava a mãe de conspirar com seu preferido. Quando Murray confirmou que ele e a mãe estavam de cumplicidade, de que tudo havia sido tramado anos antes entre ele e a mãe, ela achou isso um insulto, negou ter conhecimento de qualquer trama e disse que nunca mais ia contar coisa alguma a Murray. Jun contou suas próprias histórias sobre seu irmão professor. Murray respondeu que elas eram interessantes, mas que conhecia outras melhores. Toda a conversa girou em torno de assuntos pessoais, e muitas emoções reprimidas vieram à tona.